Fala, meu povo! Vocês estão bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Léo Severino Podcast. Estou aqui com meu amigo, meu parceiro Robson Coelho, que aceitou o desafio aí de bater esse papo com a gente. Obrigado, meu querido. Valeu, Léo. Vou chamar de Léo, né? Às vezes eu te chamo de André. Léo. Tô tentando mudar essa... Criar um nome, né? Ficar mais forte. Se eu chamar de André, vai confundir aí, né? Vai confundir. É que é bom, para quem a gente que tem dívida, é bom ter dois nomes. Né? Então, assim, André para os devedores, para os cobradores, e Léo para o resto do povo. Para o mercado é Léo. Mas assim, meu querido, quero te agradecer por ter vindo aí. Falar que o podcast nós somos parceiros, somos amigos, e o podcast é um bate-papo, né? A gente não está aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Mas assim, de vez em quando a gente faz umas perguntinhas para poder, pelo menos, ter audiência, né? Porque ficar só jogando a bolinha para tu cabecear, para tu fazer o gol, apesar de que é goleiro, né? Mas assim, aí não tem graça. Então, já peço desculpa se a gente falar de algum assunto que tu não queria tratar, mas a gente tem que ter liberdade aí para poder até conversar a respeito de alguns temas mais polêmicos. Pode mandar aí, não tem problema não. Tu acredita que ao final disso tudo vai ter alguns cortes na edição, ou tu vai ser macho de encarar tudo e mandar assim, bota no ar do jeito que foi feito? André, tu me conhece, André não, Léo, né? Léo, tu me conhece, sabe que eu nunca corri do pau, né? Nunca corri das polêmicas, dos questionamentos, né? E tu acompanhou meu trabalho lá na Câmara de Vereadores e não tenho medo, né? Acho que quando fui candidato a prefeito, nós fomos fazer uma pesquisa qualitativa para entender quais eram as principais qualidades, né, que a população via no candidato, e uma das principais era a coragem, justamente por falar aquilo que pensa, né, de não fugir do debate. Então, era pesquisa do Datafolha, não? Não, pesquisa interna, né? Pesquisa interna. Pesquisa interna, até para a gente entender, né, de que forma trabalhar, né, no ponto de vista eleitoral. E a coragem era uma das características que a população mais identificava na minha pessoa. Então, pode perguntar à vontade aí, não vou fugir dos questionamentos, não. Que bom. O café está à disposição, não é a tua... Eu não sou muito cafezeiro, né? Eu até posso botar aí para jogar uma mala, se tu quiseres. Não, enquanto não tem ninguém patrocinando. Aliás, é o seguinte, nós precisamos de patrocínio, tá? Precisamos de café, precisamos de dinheiro para poder comprar equipamento. Estamos aqui sofrendo até com um cabo pequeno. Então, se você quiser empresário aí e quiser entrar... Eu não tinha equipamento desse na campanha para prefeito, tanto tá bem? Vai começar mentindo já. Não tinha. Teu estudo tá melhor do que o meu. Tá bom, espera. Mas enfim, o café tá servido e quem quiser patrocinar, por favor, eu tenho que pagar o editor, que a minha dívida tá crescendo com ele e ele, o juro composto, come... Enfim, agora começasse falando da tua eleição para prefeito já. Como é que foi essa experiência, cara? Depois a gente volta um pouquinho em outros temas aí, mas já que entrasse nesse, como é que foi essa experiência de ser candidato a prefeito? Bom, do ponto de vista da estética foi muito bom, porque eu perdi 7 quilos durante a eleição. Então, não precisei entrar na academia, nada. Foi uma experiência, logicamente, muito positiva. Eu cresci muito do ponto de vista pessoal, político também, uma experiência única. Faria tudo novamente, mesmo tendo perdido a eleição. Mas a gente acabou saindo com uma boa votação, foi uma eleição bastante disputada. Muitos do outro lado apostavam que seria uma eleição fácil, né? Principalmente depois de nós termos mudado os nomes em cima da hora, né? Uma articulação que foi feita. Mas é um aprendizado, né? Então, como eu pretendo disputar novas eleições, era importante ter passado por essa etapa da vida. Então, eu me preparava para ser candidato a vereador, ia para a reeleição, isso até no dia 7, 8 de setembro do ano passado, né? Então, está fazendo aqui um ano e pouco agora, né? E fui surpreendido no dia 7 de setembro com a desistência da Ana Carolina. Ela tinha me mandado uma mensagem dizendo que iria desistir. Posteriormente, nós fizemos uma reunião com todo o grupo de oposição e o meu nome acabou sendo escolhido de forma consensual para aquele grupo, né? Os vereadores. Mas essa história está muito romântica. Não, mas foi isso que aconteceu. Com esse romantismo todo? Criaram muitos fatos. Olha, André, eu confesso para ti que eu tinha essa pretensão de ser candidato a prefeito, mas não naquele momento. Eu quando teve a virada do ano, 2019 para 2020, na época eu tinha procurado até a Ana, eu entendia que o partido devia ter 2 nomes, né? E lá na frente verificasse que aquele nome que tivesse mais qualificado, mais preparado. Sim. Ela tinha um entendimento diferente. E a gente estava muito próximo do período eleitoral, a gente não podia perder muito tempo, partir para uma reeleição a vereador.
E fui com um propósito de fazer uma boa votação, de melhorar a minha votação com relação àquela primeira eleição lá em 2016 e aí me qualificar sim para outros projetos, 2022, 2024. Me afastei um pouquinho das decisões de executiva de partido, das articulações, deixei para ela essa carga, até porque ela era candidata a prefeita, ela tinha que fazer essas articulações. Não conseguiu unir todo o grupo, existia uma divergência com o grupo do Podemos, do Nicolas, do Rubens, que também tinha o Rubens como um bom candidato. O Rubens crescia muito nas pesquisas naquele período pré-eleitoral, estava chegando próximo dela nas pesquisas que nós havíamos estávamos fazendo naquele período. Então, seu telefone sempre desliga quando vai participar de uma reunião, tá? Deixa eu até desligar aqui. Botar no silencioso. Vou só botar no silencioso aqui. Se for, deixa eu tocar, se for alguma ligação massa, a gente já bota no ar? Pode ser uma ligação de algum questionamento, né? Não, mas é um cliente, depois eu retorno para ele. Mas então teve isso, existia essa divergência. O Rubens entendia e estava num momento bom, porque fazia um bom trabalho lá na Câmara de Vereadores, e crescia e não tinha rejeição, então era um bom nome para disputar a eleição. Então ele entendia ser mais preparado e por não ter rejeição, ser mais candidato que a Ana. A Ana entendia diferente e não havia o casamento. Eu digo que em política ninguém é obrigado a beijar na boca, né? Tem que ser tudo conquistado e não havia conquista de ambos os lados, né? O Rubens não conseguia trazer o grupo da Ana, a Ana não conseguia trazer o grupo do Rubens, e se fosse para uma eleição dividida daquela forma, aí sim seria uma eleição muito mais fácil. E tinha outros candidatos, né? Naquela época o Pegorini tinha se lançado junto com o Lapa, né? Mas eu acredito que haveria junção, uma turma ia para o lado da Ana, uma turma ia para o lado do Rubens. Acredito que os dois seriam candidatos naquele momento. Então, tu acha que sairia então Ana e Rubens? Sairia Ana e Rubens. Então, só que daí a matemática não fechava, nós sabemos que a eleição é matemática, são números. O governo, o prefeito vivia um bom momento em virtude da pandemia, tanto que houve um índice muito grande de reeleição no ano passado. Quase 90% daqueles que disputaram a eleição aqui em Santa Catarina acabaram sendo reeleitos, né? A pandemia ajudou muito, porque a pandemia acabou promovendo, né? Logicamente que era um momento traumático, a sociedade vivia, mas acabou promovendo os prefeitos que estavam no exercício do cargo. Um assistencialismo enorme. Um assistencialismo necessário, né? Muito grande, né? Que tem repercussão política, necessário, né? Mas tinha repercussão política. Então, como não havia essa consolidação, e aí houve pesquisas internas que apontavam a eleição muito difícil para a Ana, se ela viesse sem a vinda do... Já aí seria difícil com a vinda do Rubens, uma junção total. Ela acabou desistindo no dia 7 de setembro, se eu não me engano. Acabou me comunicando, mesmo depois dela me comunicar, eu não entendia, eu estava muito decidido a vir à reeleição, achei que meu tempo já tinha passado, porque eu precisava daquele tempo para construir uma eleição, de visitar pré-candidato, coisas que eu acabei não conseguindo fazer, pelo tempo foi muito curto. Mas aí teve essa reunião no escritório da Ana, se eu não me engano, 10 ou 11 de setembro, e aí houve um consenso em torno do meu nome, que era um nome para poder unir os dois grupos. E por isso que saiu, e dali já saiu o Lapa também como candidata a vice, foi o que se colocou à disposição naquele momento. E o que tu acha que fez a Ana desistir? A não ter conseguido juntar o grupo e saber que do outro lado teria um candidato muito forte, que era o Rubens, né? E seria uma eleição muito difícil com o Rubens. Mas aí se o candidato mais forte era o Rubens, por que o Rubens não juntou o grupo em torno dele? Olha, como eu te falei, na política ninguém é obrigado a beijar na boca, e um não beijava na boca do outro ali, né? Então não casava. O candidato que uniria a oposição inteira... Isso. Era o meu nome, era o teu nome. Unir. Se o Rubens fosse candidato, o grupo Talvez da Ana... outros grupos não... Se o Rubens fosse candidato, o grupo da Ana não apoiaria e vice-versa. Então estava nessa situação. Então o meu nome foi escolhido, mesmo não estando tão bem nas pesquisas como ele, numa pesquisa de aceitação, mas era um nome que não tinha rejeição, como o caso do Rubens também, e tinha muita gente que não conhecia, e daí o período eleitoral, a televisão, proporcionaria isso, né? Então me surpreendeu naquele momento, não acreditava que a Ana ia desistir tão em cima do lado, até para conhecer o histórico dela, né? Eu coordenei 2 campanhas dela, a campanha para prefeito em 2016, fui eu que trouxe ela para o partido, e a campanha de 2018 para deputado estadual, mas as conjunturas políticas acabaram atrapalhando. Antes da pandemia, a eleição estava muito acirrada entre ela e o Volney. A pandemia fez o Volney se destacar bastante e ela caindo bastante. Então foi o que fez ela desistir naquele momento. Aí veio muitas histórias, né? Histórias que foram plantadas. Pois é, porque aí depois dessa história, estou acreditando em ti, apesar de te achar que tu és um cara polido, tenho certeza que estás... Óbvio, né? Não vai falar qualquer coisa aí para ofender a tua qualquer pessoa, até porque cada um tem a sua verdade. Mas a gente sabe que
no dia a dia não é assim, ó, que pena não conseguir alcançar isso, vou abrir mão para esse ou para aquele. A gente sabe que a situação ali pega fogo, né? Na hora de decidir ali, a coisa pega fogo. E nesse pega fogo, a Ana recuou da candidatura dela à prefeitura, né? Numa questão estratégica, e eu penso até bem acertada, né? Mas se ouviu, inclusive, de pessoas muito ligadas a ela, que teria sido algo promovido de forma ativa, né? Por esse ou por aquele atores, eu não lembro agora exatamente dos nomes citados, não vou falar, já passou, mas enfim, que teria sido de fato uma estratégia política essa não permitir que a Ana fosse candidata, esse furar o balão da Ana. Foi balela, como eu falei, né, na política ninguém é obrigado a casar, namorar, beijar na boca, precisa ter a conquista não foi feita, mas eu me senti logicamente prejudicado, por isso que foi criada essa história do machismo, tive que me defender durante o período eleitoral, e para mim não pegava. Por quê? Porque eu fui o responsável em trazer a Ana para o partido, então se fosse machista, então eu não traria ela, não apoiaria ela na eleição de 2016, não apoiaria ela na eleição de 2018 para deputado estadual, onde meu nome já vinha sendo sondado também, mas eu fui o primeiro a declarar apoio para ela, rodei o estado ajudando atrás de votos. Então foi desnecessário, né? Mas acaba perdendo tempo, né? Perdemos bastante tempo tendo que se explicar. Ainda tem pessoas que me questionam, volta e meia, algumas pessoas me perguntam sobre isso, né? É bastante desagradável, mas faz parte, né? Infelizmente na política tem muito disso. Mas atrapalhou bastante, principalmente nas primeiras semanas, onde a gente precisava criar envergadura para entrar na disputa política, sim. Atrapalhou bastante, mas são águas passadas e faz parte. Eu não guardo mágoa, né, na política. Mas essa águas passadas são águas cristalinas ou águas do Semasa? Água do Semasa aí tu tá brincando, né? Apesar que melhorou, né? A gente precisa reconhecer que não está tão ruim como estava no ano passado, né? Era para estar muito melhor numa cidade rica igual a nossa, a questão da água. Não vou entrar nesse fato, porque eu já falei bastante sobre isso. Mas assim, atrapalhou. Tem uma coisa, hoje eu estava lendo, eu li uma frase hoje, e que para a política serve muito, né? Que a gente não tem que esperar a gratidão de ninguém na política, né? Porque senão tu se frustra muito, né? Porque tem aquelas pessoas que tu ajudou em determinado momento, daqui a pouco te viram as costas. E se tu for esperar a gratidão de todo mundo que tu estendeu a mão lá atrás, cara, tu vai se frustrar muito, tu vai ser uma pessoa infeliz, né? Então, para mim passou, né? Vamos para a próxima. Eu respeito muito a Ana, como falei anteriormente, você sabe que você foi testemunha, coordenei 2 campanhas dela, né? De prefeito e de deputado, e ela tem um recalque político, né, que precisa ser considerado, respeitado, né, e eu respeito bastante a história dela. Entendi. O que tem achado do mandato dela? Eu discordo de algumas coisas dela, mas faz parte, como ela também discorda de mim, não é porque a gente está no mesmo partido ainda, né, que a gente precisa concordar em tudo, mas eu sou mais do diálogo, né? Por exemplo, no período que eu fui vereador, eu era bastante crítico também, mas eu tinha um lema. Para cada crítica que eu fazia, eu apresentava uma solução. Não é à toa que eu fui o vereador com o maior número de projetos e o maior número de leis aprovadas, talvez da história da Câmara num período tão curto. Na oposição, né? Sendo da oposição. Então, por exemplo, eu criticava muito a burocracia da prefeitura para abertura de empresas. Eu ia lá, apresentava uma legislação para tentar melhorar isso. Eu criticava, por exemplo, as taxas e alvarás que eram pagos, que os microempreendedores pagavam aqui em Itajaí. O que eu fazia? Fui lá, apresentei uma legislação para corrigir esse problema e corrigimos. Eu critiquei a prática do nepotismo. Eu fui lá e apresentei uma legislação para coibir essa prática, que é uma prática desleal que infelizmente acontece muito. Então, para cada crítica que eu fazia, eu apresentava uma solução e sempre fui muito do diálogo, né? Talvez por isso que eu tinha sido escolhido para ser o candidato a prefeito. Então, tinha muito diálogo com o setor empresarial, muito diálogo com o setor da construção civil, ao mesmo tempo ouvia bastante o pessoal da causa ambiental, ao mesmo tempo eu tinha muito diálogo com os comerciantes de Ercílio Luz, ao mesmo tempo eu tinha muito diálogo com os trabalhadores, né? Minha formação profissional começou ali no Porto de Itajaí, então tinha uma ligação muito grande com os trabalhadores portuários, mas ao mesmo tempo
Também tinha uma ligação muito grande com os empresários de comércio exterior, com os despachantes aduaneiros, com as trades, com o exportador, com o importador. Então, meu mandato sempre foi focado muito no diálogo, né? A Ana é um pouco mais crítica do que eu. Então, a gente tem algumas divergências, mas são modos de trabalhar e a gente precisa respeitar, porque nenhum dos 17 que estão lá são iguais uns aos outros. Cada um tem seu modo de trabalhar, né? O importante é que ela é uma combatente da corrupção, assim como eu. Show de bola! Tem gente que fala que uma das maiores virtudes, eu já ouvi isso de parceiro teu, não posso falar o nome, mas uma das maiores virtudes tu é que não adianta tentar te apertar que tu consegue escapar. O que tu acha? Não, tu tá perguntando, eu tô respondendo, né? É que de repente tá respondendo diretamente. De repente eu tô te frustrando um pouquinho nas respostas. Mas assim, tô sendo super sincero nas minhas colocações. Falei sim que temos divergências. Aliás, divergência nós temos desde 2015, né? Quando ela veio para partida, a gente já brigou bastante. Ótimo, a resposta tá mais que dada. Já brigamos bastante, né? Mas se fosse para concordar, não precisaria ter os dois na política, podia ter um só, né? Se a gente concordasse em tudo. Se perguntasse de qualquer outra pessoa, teria diversas outras concordâncias, como ninguém é igual a ninguém. Isso. Né? A tua entrada no PSDB, cara, como é que se deu? Eu entrei no momento, o PSDB naquele momento, 2009, eu entrei na época pela amizade que eu tinha com o Deodato, eu comecei a participar das reuniões em 2009, mas me filiei em 2011. Tinha uma boa ligação com o Deodato, ele era meu médico, né? Meu médico cuidava da minha coluna naquela época. E o PSDB, eu tinha uma identificação com o PSDB naquele momento pela questão nacional, né? O PSDB era o partido que fazia oposição ao PT, que é um partido que eu nunca acreditei na forma de governar da esquerda. E o PSDB, pelo fato de ser o grande opositor do PT naquele período, acabou ganhando a minha simpatia, né? Depois de um tempo eu fui perdendo um pouquinho dessa simpatia, principalmente com relação às lideranças nacionais. Mas aqui em Itajaí a gente tinha um grupo bom e tinha espaço, né? Por isso que a gente acabou ficando no PSDB por um bom tempo, já estou há quase 10 anos filiado, porque tinha aqui a nível local uma simpatia, um grupo bem coeso, mas inicialmente foi pela oposição ao PT, por isso que me identifiquei e acabei me filiando ao PSDB naquele período. Tu acredita naquele teatro das tesouras, então? É real, aquele negócio que o PSDB... ocupava um lugar na direita que nunca lhe foi ideologicamente de direito, vamos dizer assim? O PSDB nunca foi de direita, sempre foi um partido mais de centro. Concorda com isso? Concordo. Uhum. Mas era o único que fazia oposição. Ele ocupou um lugar, um vácuo na direita nacional. Isso, mas era o único que fazia oposição ao PT naquele período, né? Que não ocupava espaço em governos do PT, dificilmente tinha alguma junção PSDB e PT em algum município. Eu lembro que naquela eleição de 2012, o Nicolas e o Deodato eram próximos, né? E houve uma possibilidade de junção que foi já vetada naquele momento pelas executivas do Estado e executiva nacional, porque senão não tinha como casar. Chegou até essa conversa de Nicolas e Deodato? Sim, tinha uma conversa. Que pelos dois poderia ter havido. Pelos dois poderia ter havido a junção do PT com o PSDB, um na cabeça, outro de vice. Mas aquela eleição o Jandir deu de braçada assim. Sim, a soma dos dois candidatos. Meu Deus. Acho que foi mais de 60%, se eu não me engano, na reeleição dele. 62 mil votos e a soma do Deodato e do Nicolas chegava a 38 mil votos, 37 mil votos. Eu falo assim, trouxe o caso do Jandir. Filha, deixa eu continuar falando, filha, enche esse copinho aqui para nós. E o caso do Jandir é uma coisa que eu vejo muito parecido com o Volney e de muitos políticos, né? Isso não dá para generalizar, mas aconteceu muito com eles, né? O Jandir fez um excelente primeiro mandato, né? Foi muito importante para a cidade, deixou legados importantes, né? A municipalização do Porto de Itajaí por 25 anos, aconteceu lá em 1997, lá no primeiro mandato dele, e a coragem de ter feito aquele processo de arrendamento do Porto que mudou a história da cidade. Fez um excelente primeiro mandato, fez um bom segundo mandato, fez um terceiro mandato mais regular e não fez um bom mandato, o quarto mandato dele, né? Então, e eu vejo muito parecidos com o Volney, porque a cidade de Itajaí vai crescer, vai continuar crescendo, independente de quem for o prefeito. Poderia crescer muito mais, essa é a minha crítica. Eu acredito que Itajaí poderia estar num patamar muito melhor do que está hoje. Agora nós vamos ter o resultado aí da construção naval, a tendência do porto é crescer cada vez mais, né? Existem outras alternativas econômicas que Itajaí vai ser beneficiado, então Itajaí vai crescer. Mas muito tempo na política, como o caso do Jandir, do Volney, tu acaba criando amarras que te dificultam de poder trabalhar, de poder ter autonomia para trabalhar. E eu vejo muito isso no Volney hoje.
Tu acha que esse mandato, então, não tem muito futuro? Itajaí vai crescer, eu sempre falo isso nas reuniões, obrigado, tá? Eu sempre falo isso nas reuniões que eu participo, porque eu torço muito por Itajaí. Né? Não é porque eu perdi uma eleição para o Volney que eu estou aqui torcendo contra ele, contra a cidade de Itajaí, muito pelo contrário. Você perdeu uma eleição, uma segunda eleição tua, que a primeira foi para vereador, né? Não lembro de outra. Não teve outra, né? Foi a segunda, né? Não, só então, só essas duas, vereador e prefeito. Uma segunda eleição para um Volney que é macaco velho, né, cara? Com uma estrutura toda pronta, né? André, então, falar perdi uma eleição perdi não, nós perdemos, né? Porque foi um grupo, né? E eu sou muito grato àquele grupo que esteve comigo, porque fui escolhido, fui alçado por eles, né? E um grupo que construiu. De repente na campanha lá, mas tua coligação tem tantos partidos. Olha só, a minha coligação não é focada na questão da construção político-partidária, e sim de pessoas. Porque quem estava comigo eram as pessoas que me acompanharam na Câmara de Vereadores desde 2017. Pode ver lá quem votou contra o IPTU. Verdade. Os 8 vereadores que votaram contra o IPTU estavam comigo nessa campanha. Não teve nenhum que votou a favor que estava comigo. Então aquela construção começou na Câmara de Vereadores. E eu sempre fui muito participativo na questão dos projetos, nunca fui individualista na questão da construção de pautas. Mas isso é uma característica de cada um, então sempre procurei construir. Se tinha uma pauta interessante, eu procurava dividir com outros vereadores para que eles pudessem ajudar a construção, e ganhar seu espaço também. Então acho que isso aí tudo ajudou na construção do meu nome para candidato a prefeito. Eu não tenho dúvida, se nós tivéssemos mais uma semana de eleição, nós teríamos virado a eleição, e a gente sentia isso nas ruas. Primeira semana de eleição passava, ninguém me cumprimentava, ninguém me conhecia, principalmente nos bairros mais afastados. Porque enquanto vereador, tu não consegue abraçar a cidade inteira. Itajaí é uma cidade muito grande do ponto de vista territorial. A distância, por exemplo, daqui das regiões mais centrais ao Limoeiro é mais de 40 quilômetros. Então é uma cidade grande do ponto de vista de extensão territorial e tu não consegue abraçar a cidade como um todo. Então eu passei a ser conhecido em muitos bairros no decorrer da campanha. Então nós sentimos nas ruas aquele crescimento. A primeira semana estava meio xoxo, depois melhorou um pouquinho, foi melhorando. Então eu entendia que pela votação nossa, quase 47 mil votos, que tivesse mais uma semana, nós teríamos virado a eleição. Então a demora na construção política nos prejudicou muito. Talvez a Ana tivesse existido 2 semanas antes, teria nos ajudado bastante. Mas, logicamente, ela também tinha o anseio dela, ela também estava construindo o nome dela, ela entendia que o nome dela era o nome mais preparado para disputar a eleição. Mas não tenha dúvida que se nós tivéssemos uma semana a mais, nós teríamos virado a eleição. E internamente a gente via esse crescimento. Tu falasse que faria tudo de novo, mas... Óbvio que alguma coisa tu mudaria, faria de novo, quer dizer, enfrentaria novamente, né? Mas assim, o que tu acha qual foram os maiores acertos e os maiores erros ali de estratégia de campanha mesmo? O acerto foi construído lá na Câmara de Vereadores, né? As nossas pautas sempre em conjunto. Se pegar as nossas votações, nós votamos praticamente em conjunto. Mas era aquela votação, nós nos reunimos todas as sessões para trabalhar, para discutir pauta, para discutir aquilo que seria trabalhado durante a sessão. Então a gente acabou construindo uma trajetória em conjunto. Um grupo iniciou um trabalho muito bacana. Pessoas que não tinham experiência nenhuma na política, eu, o Otto, o Rubens, o Lapa, eram vereadores de primeiro mandato, e acabaram construindo uma trajetória. Talvez o que eu faria diferente era eu tinha o anseio de ser candidato a prefeito e acabei tirando o time de campo, como eu falei para você anteriormente, lá no início de 2020. Era ter enfrentado desde aquele período, não, eu vou ser candidato, vamos disputar, vamos fazer uma prévia, vamos ver qual é o nome mais preparado. Eu acredito que isso teria um cenário diferente. Eu estaria construindo, ela estaria construindo, e lá na frente, quem tivesse mais preparado teria força maior para disputar a eleição. Talvez esse tenha sido o erro. Entendi. Ter tirado o time de campo em fevereiro e ter retornado ter aberto mão das prévias partidárias, é isso? Ter dado liberdade para que ela pudesse construir. Até porque, querendo ou não, eu não sabia dessa informação, mas essa informação até porque, assim, se tu vai para uma prévia, tu, querendo ou não, para tu juntar depois é difícil, né? É mais difícil, né? Tu racha ali para tudo. Eu acho que não precisaria nem da prévia, né? É a oportunidade que eu tinha, por exemplo, de construir o meu nome naquele período. De sair nas ruas dizendo, eu sou pré-candidato a prefeito. E aí tu ia sentindo no decorrer do tempo. E ninguém é hipócrita, ninguém quer perder a eleição. E depois tu faria uma pesquisa, estabelecia alguns critérios antes da prévia para ver quem era o candidato. E vários fatores influenciam nisso. Por exemplo, de todos os candidatos nossos, o que mais tinha aceitação no período pré-eleitoral era a Ana Carolina. Isso ninguém tem dúvida.
né? A gente vê as pesquisas. Mas também tinha mais rejeição, porque já tinha disputado outras eleições, né? Então o nome dela já estava mais pesado que o nosso estava mais leve e é mais fácil para trabalhar numa eleição onde tu não tem rejeição. O que é rejeição na política? Por exemplo, tu chegar no local e pensar, não voto no Robson de jeito nenhum. A gente não ouvia isso durante o período eleitoral. O que a gente ouvia? Não, eu não conheço o Robson. Então tu tens a oportunidade de conhecer através do programa eleitoral, através das nossas propostas de campanha. Era uma folha em branco que... Isso, e aí fica mais fácil de tu vender. É muito difícil tu transformar o voto, virar o voto daquele que te rejeita. Né? E esse foi um dado positivo também, porque nós saímos da eleição com uma rejeição muito baixa. Porque a eleição foi acirrada, houve muitas demandas judiciais de ambos os lados, houve momentos muito pesados durante a campanha. Mesmo assim... Um abraço para o Lucas e para a Luciana. Advogados voluntários, é importante dizer isso, né? Todos voluntários, a Luciana, o doutor João Paulo, o Lucas também me ajudaram. Até hoje tem demandas judiciais da campanha. A campanha acabou para a população, para nós que disputamos sempre tem alguma coisa para verificar. Às vezes por uma fala nossa que eu abri uma demanda judicial, então tem uma série de situações que de volta e meia o judiciário lembra da gente. Mas eu te cortei quando estavas falando como que tu entrasse no partido. Falasse que foi lá naquela eleição junto com o Deodato, que fizesse aquela eleição lá. E de lá para cá, qual foi essa construção dentro do partido? Teve as campanhas tu falou que foi o teu grupo que trouxe a Ana para o PSDB. E aí, então, em 2012 eu ajudei o Deodato na campanha para ele. Nós éramos do governo Jandir. O partido era do governo Jandir, eu não fazia parte. Fizemos uma decisão interna e decidimos como nós pretendíamos lançar candidato a prefeito. Primeiro teve a eleição em 2010 para deputado estadual do Deodato, onde eu participei da campanha, mas não era filiado ainda. Então, depois me filiei, o partido fazia parte da base de governo do Jandir. Tomamos uma decisão interna de sair da base do governo, foi quase que unânime, para disputar a eleição para prefeito, lançamos o Deodato. Na época o PSDB era do... Tinha o Renato Ribas. Renato Ribas e a Rogéria, né? Isso, o Renato Ribas era o vereador do partido. E aí, em 2012, lançamos o Deodato, 2014, a nossa expectativa era ter lançado ele deputado estadual. Acho que faltou a sequência para ele viveu um momento bom. Quem disputa a eleição está com o nome... tem um recalque das eleições, ele tinha feito 18 mil votos, então tinha uma condição boa de disputar a eleição, acabou desistindo. Então nós ficamos sem candidato naquela eleição. 2016, aí nós trouxemos em 2015, nós começamos o trabalho para trazer a Ana para o partido, ela vinha num crescimento muito bom. Trouxemos ela para o partido. Ela não veio na época para ser candidata a prefeito, né? Não veio. E nós ainda tínhamos a expectativa do Deodato, tínhamos filiado também na época o Dedé. Mas aí a conjuntura política, é por isso que eu digo, na política não é uma ciência exata. De repente o candidato de hoje pode não ser o candidato amanhã, porque tu precisa respeitar o que o povo acredita, né? Então as pesquisas acabam dizendo isso. A gente começou a fazer pesquisa e viu que a Ana crescia. Então eu chamo o pessoal, gente, a Ana que tem mais condições de ser candidata é a Ana. Né? Vamos ver se ela tem condições de disputar a eleição, né? Não, tem condições, está se preparando, tal, tem vontade. Então ela foi candidata em 2016, também foi uma eleição acirrada, perdeu a eleição. Em grande parte da eleição, da campanha, ela esteve na frente. Né? O Vonei foi virar na reta final, mas saiu bem votada, né? Fez 37 mil votos. Aí lançamos ela deputada estadual, e aí que eu digo que essa história do machismo não cola. Né? Eu era vereador, vivi um bom momento na Câmara de Vereadores, tinha aprovado importantes projetos, né? Tinha importantes pautas. Aquela votação do IPTU acabou levantando muito o nosso nome, mas eu fui o primeiro a dizer, não, a vez é dela. Né? Ela foi candidata a prefeita, o momento dela tem que vir a deputada estadual. Fez também uma votação boa, mas acabou faltando pouco, né, para ela se eleger. A oposição se dividiu muito, faltou a construção com os outros partidos. Né? O Otto e o Nicolas também foram candidatos, acabou atrapalhando a eleição dela. E aí nessa eleição ela teve liberdade para construir, chegou a assumir como deputada há 2 meses, né? Mas não tinha uma distância muito grande, porque do outro lado tinha um nome que também crescia muito, que era o nome do Rubens. Né? E ele tinha toda a liberdade dentro do processo democrático, o partido deles tinha essa condição, sim. Tinham já uma construção com outros 2 partidos, né? Que era, se eu não me engano, era com o Patrick e com o Adão, na época, que eles tinham uma... O Rubens com eles, né? O Rubens com eles, então tinha condição sim de ser candidato a prefeito, era um bom nome, mas inviabilizaria a candidatura da Ana, essa que é a realidade. Sim. Então foi por isso que surgiu o meu nome depois. E aí fomos pro estouro, né? Fomos pro estouro. Claro.
uma eleição difícil. Tu vê, André, nesse momento, Léo, vamos lá, é Léo, não é, André? Nesse momento na campanha, eu lembro que o Volney tinha lançado o nome dele no dia 3 de setembro. E a minha candidatura foi lançada praticamente agora, nesse período. Era mais ou menos 17, 18 de setembro que o Robson foi oficializado. Que houve a convenção. Porque o Volney, além de ter tido os 4 anos de mandato de prefeito, né? 3 anos. Mas o Volney não precisa nem lançar a candidatura, isso, né? Todo mundo já sabia que ele era candidato. Eu fui faltando 2 meses. Né? Então isso atrapalhou bastante. Né? Aí veio a surpresa, daí veio as intrigas, as fofocas, até. Quer dizer, as primeiras 2 semanas foi muito turbulento. Né? Tu vê que eu fui conhecer candidato a vereador nosso durante a eleição. Porque faltou lá atrás, como pré-candidato, tu já fazia esse trabalho com os vereadores para que fique mais fácil, para que as pessoas já te conhecessem. Tem pessoa, vereador da nossa coligação, que diz, nunca tinha ouvido falar o teu nome. Por quê? Porque vereador é muito setorizado o trabalho de vereador. Que loucura, né? Porque tu, querendo ou não, tu ficasse 4 anos na Câmara com um destaque muito grande, né? Na mídia, Sim. Tem algumas falas tuas aí bem polêmicas, votações polêmicas, Sim. Né? Comprando, tu não arrega de briga, quando tem, né? Por mais que tu tenha esse quesito, vamos dizer, conciliador, uma diplomacia, mas na hora de ir pro estouro, tu nunca tirasse o pé, né? Não, e essa era uma grande preocupação da minha família, que você conhece bem, né? É que eu nunca fui de correr de briga. Eu sempre fui muito conciliador, mas era nunca corrida da briga desde pequeno. E minha mãe e meu pai disseram, pô, mas o meu medo é alguém vai te enfrentar e tu não vai correr. Né? E realmente tinha isso, tive algumas brigas aí pesadas, né? Quando sobe o sangue na cabeça não tem quem segure. Né? Mas ao mesmo tempo eu procurei conciliar, construir. Pô, como é que um vereador da oposição, que era talvez o maior opositor ao Volney, o maior crítico do Volney, ao mesmo tempo era o vereador que mais conseguia aprovar a lei? Leis que precisavam da caneta do prefeito, que mudavam, por exemplo, a lei do MEI, que isentou todos os meios de alvarás e taxas, teve um impacto financeiro no orçamento da prefeitura. O prefeito teve que abrir mão lá de 1 milhão e pouco, de 1 milhão de reais, pelo menos, de arrecadação. Pô, eu vou tirar minha arrecadação numa lei que é do vereador da oposição. Você sabe que hoje dificilmente alguém vai conseguir isso. Nós conseguimos por quê? Porque eu brigava bastante, mas ao mesmo tempo sabia respeitar os oponentes lá dentro da Câmara de Vereadores e construir uma legislação. Mas foi difícil, porque essa legislação do MEI, eu demorei 6 meses para aprovar. Eu tive que lotar a Câmara de Vereadores, teve dia na Câmara lá que a Câmara estava lotada de microempreendedor individual. Então a gente construía de fora para dentro também, construía junto com a sociedade. Quando precisei pedir urgência para o projeto ser votado, o governo ia embarrigando, porque sabia que aquilo lá seria bom para o povo, mas não era isso que eles pensavam. Pô, nós vamos estar promovendo o Robson, porque ele está fazendo uma lei que vai beneficiar 7 mil pessoas, 7 mil famílias. E muitas vezes na política tu não enxerga que isso é bom para a sociedade, tu enxerga que esse cara não é nosso, cara, como é que nós vamos deixar esse cara sobressair assim? E aí foi reprovado. O projeto é bom, mas ele não, né? Isso, aí foi reprovado a primeira vez, voltamos, tal. O prefeito na marra teve que mandar o projeto. Editor, eu falei para ele não bater na mesa. Tu me de vez em quando a gente... essa história me deixa um pouco... Mas foi isso. Foi isso aí. Então, sei ser bravo na hora certa, mas sei construir, sei conciliar também. E precisa, na política, precisa conciliar. Claro. Porque a eleição é uma matemática. Né? Eu falava para... Tem pessoas que eu conversei durante o período eleitoral, dizem, gente, por que tu não veio sozinho? Porque sozinho ninguém ganha, não vai ganhar. Tu não tem como ganhar uma eleição sozinho. O que o Bolsonaro fez na eleição para presidente não vai acontecer daqui a 30 anos, 40 anos. Não vai acontecer. É muito difícil. Então tu precisa construir. Mas eu construí com pessoas sérias, sensatas e que tinham um bom histórico na política. Tá aí. Vamos botar a pergunta do editor agora então, hein? Todo podcast o editor manda uma pergunta. O editor me mandou a pergunta, eu gravei, memorizei. E aí vamos perguntar então. Robson, tu és goleiro. Ainda é? Eu jogo minha bola final de semana, né? Pratico esporte. Mas é no gol? Tá goleiro? No gol. Então tá. Na hora de pegar um pênalti, o cara vai bater o pênalti. Tu não sabe onde é que a bola vai. Na hora do vamos ver, tu pula pra esquerda ou pra direita? Pulo pra direita. Tá aí, editor. Mandei a pergunta. Era essa, né? Então... Não, pulo...
Primeiro vamos entrar na questão do goleiro, aí depois eu vou falar da questão da direita, né? A questão do esporte sempre teve. Eu joguei juvenil do Marcílio, joguei futebol amador, joguei antigamente era CME, né? Era Comissão Municipal de Esportes, hoje é Fundação Municipal de Esporte. Joguei durante muito tempo, disputei joguinhos abertos, disputei inúmeras competições aqui pelo município. Disputei muito futebol de praia. Eu parei de jogar futebol de praia com 27 anos, ainda no meu primeiro casamento, eu não tinha casado ainda, 26 anos, porque eu cheguei em casa com o nariz pendurado, né? O nariz já é um pouco achatado, e cheguei em casa com o nariz pendurado de um soco que eu levei num jogo de futebol. Aí, outro vai continuar jogando bola, senão não vai dar. Aí eu dei uma segurada, passei a jogar só no clube, passei a jogar só no Itamirim, mas sempre fui muito competitivo, sempre gostei muito de jogar e de ganhar. Tu jogava junto com o Rodrigo? Vocês eram do mesmo jogo ou tem idade? Agora nós estamos jogando juntos, né? Qual é a diferença de idade? 2 anos, eu e o Rodrigo, mas nós fomos campeões em inúmeros campeonatos juntos, né? Por exemplo, fomos campeões de competições aqui no Citadino juntos, na época do Salesiano, competições estudantis, jogos estudantis, nós tínhamos um bom time de futebol de salão no Salesiano, fomos campeões juntos. O Rodrigo é calminho fora, mas dentro de campo ele é bravo também, tá? Briga bastante. Guardou tudo pro campo, então? Tudo pro campo, ele é bravo. E era um bom jogador também. Hoje ele tá no final de carreira já. Já jogou bem? Jogou, era bom jogador. Rodrigo era bom jogador. Então tá bom. E a questão política, porque hoje é muito conveniente tu falar que tu é de esquerda ou de direita, né? Porque o país está dividido. Então tem a turma da esquerda, a turma da direita. Agora tu precisa ver na prática, porque é muito fácil, eu sou da direita. Olha na prática como é que é a atuação parlamentar dele, quais são os projetos que ele criou lá na Câmara de Vereadores. Então pega lá Vamos lá. Eu fui o vereador que lutei contra o aumento de imposto. Eu fui o vereador que sempre trabalhei a favor do empreendedorismo. Eu fui o vereador que foi autor da lei dos microempreendedores individuais, que retirou alvarás e taxas. Tá. Foi o vereador que começou a briga pela questão do arrendamento do processo do porto, da sequência, da municipalização e também da passagem das operações para a iniciativa privada. As pautas que eu defendia lá na Câmara de Vereadores, do ponto de vista econômico, sempre foram pautas de direita. Independente se é governo ou se é oposição. Porque bons projetos do Volney, do ponto de vista econômico, por exemplo, sempre estive do lado. É só tu ver as minhas votações. Eu votei em muitos dos meus votos na Câmara foram a favor de projetos do governo. O que era bom para a sociedade eu defendia. Então eu defendia políticas, principalmente na pauta econômica, de direita. Então não é só no discurso, era na prática. Mas tu tem envolvimento como que se dá esse teu envolvimento assim? Tá colocando essa informação que sempre tivesse esse viés de direita. Sim. E que inclusive estavas no PSDB por ser o partido que representava esse anti-esquerda naquele momento. Mas como que se dá esse teu relacionamento com o sindicato? Porque tu é portuário, dentro do porto ali os sindicatos são fortes, a questão do trabalhador portuário, que se preocupa hoje inclusive com a privatização do porto. Como é que se dá esse... A mão de obra, antes de... Eu sempre falo isso para eles, né? Não adianta tu ter uma lei, tu ter uma convenção, tu ter um bom acordo. Tu precisa ter carga. Então, a primeira coisa que a gente tem que batalhar é para ter a carga. Se tu tens a carga, o teu acordo vai valer a pena. Porque não adianta tu ter, eu fiz um baita do acordo, mas não tem carga. Então, tu vê aqui, a minha dissertação minha monografia, né? Da faculdade, eu me formei em comércio exterior em 2000, no momento que a cidade estava totalmente dividida também. Foi no processo de arrendamento do Porto de Itajaí. Eu já era portuário e eu defendia na época já o arrendamento do Porto de Itajaí, que dizia, não, vai trazer mais carga para nós. Nós vamos movimentar, a cidade vai crescer. E na época a grande maioria dos trabalhadores era contrário ao arrendamento. Hoje, tu não vai ver um trabalhador que vai dizer que foi contra aquele arrendamento, porque aquele arrendamento trouxe equipamento, trouxe carga, trouxe novas linhas, né? E da mesma forma agora, né? Eu fiz audiência pública em 2018 na Câmara de Vereadores, iniciando o debate sobre o processo de municipalização do Porto da Gé, a sequência da municipalização. Só que a prefeitura precisa se adequar. Aí não se adequou, nós temos hoje uma máquina muito inchada, que é a autoridade portuária, e isso o governo federal não aceita mais. Então estou cobrando já há muito tempo. Nós tivemos uma audiência agora recentemente com o Diego Piloni, que é o secretário nacional de portos. O Diego Piloni apresentou o projeto deles, o prefeito não apresentou nada. Só disse que é bom, porque a gente tem bons números. Não, mas mudou. E como é que vai ser feito agora? Né? Logicamente que existe uma preocupação social muito grande. Né? Por exemplo, existe uma preocupação, que forma nós vamos realocar esses profissionais? Eu acho que... Então tem muita coisa para ser tratada. Mas é o que eu digo, o prefeito hoje, e voltando, né? A gente falou que já está no terceiro mandato, está com muita marra para governar. Está com muita marra.
Então, de repente, é mais importante para ele segurar os apadrinhados que ele tem lá no porto do que fazer a coisa correta, né? Que é uma máquina mais enxuta, né? Uma máquina reduzida, uma autoridade portuária reduzida. Caso contrário, vai ter a privatização total. E isso o governo federal já deixou muito claro. De alguma forma não vai ter privatização? Tem alguma chance de não haver privatização? Como eu falei, eu sempre defendia o processo de municipalização do porto, porque as pessoas... mas tem que deixar bem claro que operação é privada. Ainda existe uma parte pública, mas isso já está claro que não vai ter mais parte pública operacional. Então, toda operação vai ser da iniciativa privada. E o modelo de privatização total é um modelo novo ainda no país. Não existe. Todos os portos têm autoridade portuária pública. O que é autoridade portuária? Aquela que vai regular e vai controlar o rio, por exemplo. Qual o navio que entra primeiro? E o barco de pesca que está passando ali? Pode passar? Vai ser cobrado e tal? Então, existe uma preocupação porque é um modelo novo. Né? Então, eu defendia o porto municipalizado, mas um modelo de gestão totalmente diferente do que está ali. Hoje o impacto é muito grande e daquela forma ali, dificilmente vai ter algum empresário interessado em tomar o Porto AG se for essa modelagem que está hoje. Mas como eu falei anteriormente, o prefeito está com medo de enfrentar os compromissos políticos que ele assumiu anteriormente. O que é mais importante? A cidade, o futuro da cidade ou aqueles 20 e poucos cargos comissionados que tem lá, muitos sem necessidade alguma? Cara, o Vonei é conhecido por comprar briga, cara. Tu tá dizendo que ele tá com medo de comprar briga mesmo? Não comprou, né? Não comprou desde o início. É? Vamos lá, o que tem feito? Uma caneta, pai. O que tem feito? Espalhado na cidade, importante ter o porto municipal. Mas não apresentou nada até agora. E aos 45 do segundo tempo contratou um estudo da Univale para saber o que a Univale pensa, é uma instituição renomada e respeito muito, qual é a modelagem interessante para a cidade de Itajaí. Poxa, como prefeito, se eu tivesse ganho a eleição, a modelagem estava pronta. Se tu tivesse ganho a eleição, o que mais estava diferente? Primeiro, a questão moral, né? Nós temos uma máquina pública muito inchada, né? Isso já tinha assumido esse compromisso de redução, não me recordo exato o número, né? Mas nós fizemos um estudo ainda no período de eleição, mas era um compromisso de economia de quase 100 milhões de reais em 4 anos, com a redução significativa da máquina. Né? Então, esse é um caso. O Distrito de Inovação já estaria pronto. Né? É uma alternativa econômica para a cidade de Itajaí, mas talvez por ter começado lá com o prefeito Jandir Bellini, com o Paulinho Bornhaus, e eles não têm interesse em terminar. Não vai terminar esse ano, infelizmente, mais um ano. E nós estamos perdendo uma baita alternativa econômica na área de tecnologia, que ainda nós não somos fortes. Quer dizer, seria muito interessante para a cidade de Itajaí. Então lá estaria pronto. Né? Existe uma descoordenação muito grande nas obras na cidade de Itajaí. Então o Dedé trabalha bem como secretário de obras, mas parece que a Semasa e a Secretaria de Obras são de duas prefeituras diferentes. Parece que a Semasa não dá explicação para o prefeito, porque muitas vezes a Semasa abre uma rua, dá 3 semanas, a Secretaria de Obras vai lá e faz a mesma rua, ou a Secretaria de Obras faz antes, depois a Obras faz, a Semasa faz. Eu respondo um processo lá de 2018, mas os meus processos é por falar demais, tá? Não é processo... Aqui não tem mão grande não, igual uns e outros aí. Meu processo é por falar demais. E eu fui numa rua, se eu não me engano é Rua Biguaçu, lá no Rio Bonito. E quando eu cheguei naquela rua, era a quarta vez no mesmo ano que eles estavam mexendo na rua. A Secretaria de Obras foi lá e asfaltou a rua. Deu uma semana, a Semasa foi lá e abriu a rua. Daí depois a Secretaria de Obras foi lá e fechou a rua de novo, asfaltou de novo. Foi lá, tô batendo na mesa. Foi lá, a Semasa abriu de novo para trocar a tubulação e para fazer a obra de macro-drenagem. 4 operações na mesma rua. A mesma prefeitura, olha o desperdício de dinheiro público. Nós fizemos um cálculo por cima de quase R$1 milhão de desperdício pela falta de sintonia. Não dá para a Secretaria de Obras e a Semasa conversar? Olha, nós vamos fazer aquela rua lá no Rio Bonito, daí vocês têm alguma coisa para fazer lá? Não, quando vocês fizerem, nós fazemos. Se vocês terminam, nós fazemos a nossa parte. Agora não dá para asfaltar primeiro tu faz embaixo da terra, depois tu asfalta, né? Então, tem muita gente, essa seria uma outra situação. Uma diferença essa? Uma outra diferença, né? E, então, quer dizer, essa questão política, essa questão moral, né? Essa questão do Porto de Itajaí, que eu vejo com muita preocupação. Porque, como eu falei para ti, André, o Porto AG é interessante, mas quem toca o Porto AG hoje é a iniciativa privada. Quem atrai carga para o Porto AG é a iniciativa privada. Por mais que o prefeito esteja tentando vender diferente disso, mas quem atrai carga é a iniciativa privada. Sim, em conjunto com o poder público, com a mão de obra. Né? Mas me causa preocupação que se esse processo se postergar muito, demorar muito, se vai haver interessado em continuar. Hoje nós temos ainda o maior armador do mundo que está aqui em Itajaí. Então me preocupa bastante. A audiência agora em outubro, e depois da audiência dificilmente vai ter alguma mudança.
Se o Vonei te convidasse hoje para assumir a superintendência do Porto Itajaí, tu entrava? Não, eu não. Primeiro que para trabalhar com. Tu tens que confiar no teu presidente, no teu chefe, né? Se tu não confia no teu chefe, nem assume o compromisso. Nem, eu não confio. Nem com autonomia, nem se fala assim, vai e toca, faz o que tu achar que tem que fazer. Não, porque eu não confio nele, né? Eu não acredito nele, né? Respeito ele como pessoa, mas como político eu tenho minhas discordâncias, né? Isso ficou muito claro no período que eu fui vereador. Entendi. Então essa composição política tem limites. Sim, tu tem. Tá conciliador e compõe, mais com gente do mais, bem. mais com gente do bem. Com gente séria. Tu coloca o prefeito como gente do mal mesmo. Vamos lá, vamos ver a composição que nós fizemos na eleição. Quem eram os vereadores que estavam comigo? Né? Na reeleição? Na minha campanha agora para prefeito. Quem era que estava comigo? Era o Otto, que fez um bom trabalho na Câmara de Vereadores, Otto, era o Lapa, era o Lapa. Rubens, era o Beto Cunha. Né? Vereadores que estavam... Era a turma que estava comigo. O Tonho, que fez um bom trabalho. Tonho fez um baita trabalho. Fez um trabalho importante. Maurílio estava junto também. Isso, Maurílio. Então, essa turma que estava comigo durante a eleição. Entendi. Mas tem gente boa do outro lado, né? Tem bons profissionais na prefeitura. Isso a gente precisa reconhecer também. Existem bons profissionais. Quem são os bons profissionais da prefeitura? Não, é xarope, uma pergunta chata. Ou quem são os bons? Mas fala assim, fala um cara que tu reconhece como um cara bom na prefeitura de Itajaí hoje. A secretária de Educação é uma boa secretária. Legal. A Elisete. Ela é uma boa secretária. Não concordo em tudo. Rapaz, eu vi ela sentada ontem. Ontem não. Na CPI, né? Cara, eu vou te falar que eu olhava pro pessoal, cara, pensa uma cadeira que eu não queria estar sentado. Ela é uma boa secretária. Já me discordei bastante dela, já tivemos algumas divergências, né? Mas ela faz um bom trabalho. Sempre nos atendeu muito bem no conselho, tá? É uma boa gestora. Sempre nos atendeu muito bem. Tá? Muito bem. Verdade, eu ouço bastante isso dela, assim. Legal esse reconhecimento. Aí tem o Léo. Dedé é um bom secretário? Dedé é um bom secretário. Apesar de quebrar as obras de Semasa, ou é Semasa que quebra as dele? Eu acredito que seja o Semasa que quebra as deles. Eu acredito que o problema é no Semasa. Logicamente que o problema maior é do prefeito. Claro. Porque, peraí, chama o superintendente de Semasa e chama o Dedé. Olha aqui, vocês vão trabalhar em conjunto. Mas eu acho que o Semasa atrapalha bastante o Dedé. Tá, mas depois que reformaram agora, então, a última, não vamos falar de água. Depois que reformaram Putz, esqueci o nome. A barragem, tu não derrubasse mais. Tu vê que ponto leva o medo de perder a teta, desculpa, o medo de perder a teta, aqueles interesses particulares, né? Durante um período eleitoral. Eu vi a foto. Eu vi a foto, tu lá com roupinha de mergulho. Levantaram a suspeita de que eu tinha comandado o rompimento da barragem. É uma responsabilidade muito grande, né? Chega a ser engraçado. Porque assim, qual era a nossa briga? Primeiro que eu não falei de Semasa no período eleitoral somente. Eu falei 4 anos e 4 anos eu lutei. Eu sou autor de uma ação para que o prefeito devolva 55 milhões, eu não me lembro o valor exato, 55 milhões para o caixa de Semasa. Está lá o meu nome numa ação e vai ter que devolver. Porque não acabou isso ainda? Não acabou. Tá rolando? Nós ganhamos, o Ministério Público deu parecer favorável e aqui em primeiro grau a decisão foi favorável a nós. Só que o período da pandemia aí houve uma suspensão, vamos dizer assim, do processo. Mas tu tirou o dinheiro de uma autarquia. Eu não posso, o gestor não pode, por exemplo, tem a arrecadação do porto lá. A arrecadação do porto vem dos armadores que adentram e sai do canal do Porto de Itajaí. Tabela 3 do Porto de Itajaí. Eu não posso pegar o recurso da tabela 3 e mandar lá para a Elisete na educação. Da mesma forma que eu não posso tirar um dinheiro que é de Semasa, que tu paga através da tua fatura, que ali é água e saneamento básico, retirar dali e utilizar esse recurso para cobrir furo lá na prefeitura. E dinheiro do merenda para comprar máscara, pode? Também não pode, logicamente, tem uma questão orçamentária, né? Mas ali, pelo que eu não... Depois a gente fala dessa parte. Vamos lá, mas também não pode, logicamente. Agora, era uma situação logicamente diferente, pandemia, né? Então, tem até dispensa de licitação, eles estão... Talvez não seria utilizada aquela verba naquele momento, né? Vamos ver onde é que para. Mas a gente fala lá na frente disso daí. Fala do PSDB, tu falou que por enquanto estamos no mesmo partido. Em algum momento aí tu falasse isso. Está dizendo que vai sair do PSDB, há uma composição, há um entendimento, porque tu falou que tem tuas discordâncias com relação à liderança nacional, já falasse aqui, né? Que entrasse no PSDB não por ter a maior paixão pelo partido, mas porque simbolizava o anti-PT naquele momento, né? E falasse, por enquanto estamos no mesmo partido. Então, qual é a tua relação com o PSDB hoje? O PSDB local, não tenho do que reclamar, né? Tenho bons amigos ali, recebi o apoio durante o período eleitoral, ajudei a construir, mas tem minhas discordâncias do partido a nível estadual.
É partido que tem dono, né? Então, partido que tem dono dificulta bastante, né? Estás falando do nacional ou estadual? Primeiro estadual, né? Estadual já no caso também? do Marcos Vieira. Quando pega lá a nominata do PSDB, tu já sabe que vai se eleger Marcos Vieira e como cara preso. Então, dificilmente vai ter uma... Por quê? Porque eles trabalham para eles, né? Eles não trabalham para uma questão partidária. E a nível nacional, discordo completamente do partido já há muito tempo, né? Desde o período do presidente Aécio Neves, né? É um corrupto de carteirinha. Agora João Dória, né? Não tem indícios de corrupção, mas é um aproveitador, algo que a gente precisa condenar na política, né? Um cara que se elegeu na onda Bolsonaro, né? Levando o nome do Bolsonaro e se aproveitou, quer dizer, na primeira turbulência que teve, ele largou o barco, né? Então não gosto desse tipo de pessoa, desse tipo de aproveitador, então não votaria no João Dória nem aqui nem na China, né? E falo China porque ele tem uma ligação muito grande com a China. Mas não, essa minha antipatia... A China tu não votaria mesmo, ninguém vota lá. Essa minha antipatia com o PSDB, justamente com as lideranças do Estado e lideranças nacional. Então, se eu for disputar a eleição ano que vem, dificilmente disputaria pelo PSDB. É mesmo, hein? Sim. Geraldo Alckmin também não é um bom nome? Acho que o Geraldo nem sai, né? Nem fica no partido, né? Mas é o presidente nacional hoje, né? Não, o presidente é o Bruno Araújo, né? De Pernambuco. Ah, é? Ligado ao Dória. Ah, não sabia, pensei que o Alckmin é presidente de honra, então? Eu vi embaixo do nome dele. O Dória deve sair porque... o Alckmin deve sair porque ele vai querer disputar o governo do Estado e não tem espaço no PSDB. O Dória já escolheu o candidato dele. Essa é a forma antidemocrática deles conduzir o partido, né? Então, tem minha discordância. Eu acho que o partido, na boa, está com o governo, mas nos momentos turbulentos corre, entendeu? Porque tem gente do PSDB com espaço dentro do governo Bolsonaro. Entendi. E aí, mas aí sai do PSDB e vai para onde? Eu tenho conversado com os partidos aqui, né? Mas é uma decisão, como eu falei para ti, se eu for disputar a eleição do ano que vem, a gente tem tempo ainda para conversar, para discutir, conversa também com o próprio PSDB a nível local, com a Ana, mas tem tempo ainda para fazer esse tipo de análise, né? É importante fazer uma construção política, porque para a eleição do ano que vem, tá aí o caso da Ana na última eleição, não fez uma construção local e acabou perdendo por pouco, né? Então, se tu não fizer uma construção apartidária numa eleição para deputado, tu não chega. Então precisa conversar com os partidos. Por exemplo, eu converso muito com o PP, os partidos que estiveram comigo na última eleição, né? E são os partidos que eu converso bastante. Então não está certa a eleição do ano que vem. Como é que é o Robson de 2022? Eu me coloco à disposição, e eu tenho falado isso sempre, né, nas reuniões que eu tenho feito, que eu estou à disposição, sou um pré-candidato, né? Mas eu sou defensor da conversa, do diálogo e de projeto, né? Se não houver um projeto de grupo, né, a partir do momento que vira projeto individual não dá certo. Projeto individual, uma pessoa ganha e os outros ficam chupando o dedo, né? Tem que ter um projeto coletivo, um projeto de cidade, um projeto regional, e é isso que eu defendo. Mas colocando o interesse da minha cidade, o interesse da região acima de qualquer interesse e qualquer tipo de pressão política partidária. Porque não é o PSDB estadual que vai trazer recurso para uma ponte, não é o PSDB estadual que vai trazer recurso para a saúde, muito pelo contrário. Nem para o túnel de Itajaí para Navegantes? Não, nem túnel. O túnel já é um outro projeto. Mas não é o PSDB. O que tu acha? Eu acredito que saia. O quê? O túnel. É mesmo? Acredito. Depois eu entro nessa história contigo. Então, tá. O túnel ele seria a nossa via portuária natural. A via portuária que Volney começou a fazer lá no primeiro mandato dele, que não vai conseguir fazer e entregar no terceiro, agora retomar as obras da via portuária. Daqui a pouco vai ter parar as obras da via portuária. Isso a gente escuta desde 2005. Mas se tu tens um túnel, uma ponte, parece uma obra faraônica, uma obra tão distante. Mas um túnel, uma ponte... Nós estamos... Deixa eu concluir. Previsão de início de 2024, conclusão de 2028. Ela torna-se uma obra barata para a região. Por quê? Porque a ligação do porto de Itajaí, por exemplo, com o BR-101-470, ocorreria pelo túnel. O caminhão não entraria na cidade. Túnel, Rua Blumenau, porto de Itajaí. Né? Olha a redução de custo logístico, né? A atração de novas empresas, de novas cargas, sem contar a questão humana, né?
que é a saída dos caminhões das regiões mais centrais da cidade. Né? Nós temos históricos ruins, né? Então seria muito interessante. E quando eu falo que é uma obra que se paga, André, eu vou dar um exemplo da obra de Balneário Camboriú, do alargamento da faixa de areia. O Fabrício gastou 65 milhões, pagou pouco do ponto de vista do que vai representar essa obra. 3 prédios novos que vão abrir em Balneário Camboriú, que vão sair em Balneário Camboriú, no pagamento do ITBI e do IPTU, a obra está paga. Eu acho muito legal o teu túnel, eu acho que não tem competência política para fazer. Então é o tipo de obra que... Quem nunca conseguiu fazer uma via portuária... Mas por incompetência, má gestão e falta de vontade política. Mas daí vai de repente aparecer essa vontade, essa gestão, essa competência vai aparecer de onde? Esse é um projeto regional. Isso não é um projeto local, é um projeto regional, que teria que ter a contrapartida de todos os municípios, né? Aceito por eles, né? É uma obra que precisa do financiamento do Banco Mundial. Projeto bem aceito pelo Banco Mundial. Então tem tudo para sair. Logicamente que pode ter alguns empecilhos políticos no meio do caminho para que a obra não saia. Mas é interessante para a cidade de Itajaí, atrairia muito mais renda para a cidade de Itajaí e o município de Itajaí pagaria pela viabilidade. Vou dar um exemplo aqui. Eu defendia durante a campanha o aumento da poligonal do Porto Itajaí. Logicamente que não é decisão só local, precisa da concordância do governo federal. Mas olha quanto nós desperdiçamos de oportunidade, é só passar pela rua Blumenau e ver quantos terminais portuários poderiam ser feitos aqui em Itajaí ainda. Está lá a rua Blumenau morta, parada por estratégias políticas erradas tomadas lá atrás, mas ali, por exemplo, nós perdemos a carga de automóvel recentemente porque nós não tínhamos um terminal específico para automóveis. Mas daria, nós temos espaço para fazer. Entendeu? Então gera novas oportunidades. Né? Então isso é mais daquela coisa que tu perguntou lá no começo, o que tu faria se tivesse a caneta na mão. Inclusive eu tenho feito esse bate-papo com a população. Faria o túnel? O túnel... Não, tá falando que faria a questão da rua Blumenau, essa diferença sim, aí que você tá falando agora? Sim, aumento Eu achei que eu fosse um cara de fé, mas tu falar que acredita no túnel, eu quero estar errado, mas eu como itajaiense, vendo a demora que tem de questões tão básicas na cidade, como a própria via portuária, como a própria ponte, que 50 anos antes de eu nascer já se falava da ponte, como vendo que até hoje, para tu atravessar o ferryboat, a BR para tu atravessar o ferryboat, a fila vai no meio da Beira-Rio, né? Vendo essas situações, ouvir que vai sair um túnel de Itajaí para Navegante, soa piada. Sim, no meu ouvido de leigo. No meu ouvido de leigo, tá? O itajaiense, de uma maneira geral, ele está desacreditado. Porque geraram muita expectativa no itajaiense que não foram concluídas. Então, essa visão não é só tua, é do itajaiense de uma maneira geral, porque ele se sente enganado, está tanto tempo esperando uma via portuária. Mas vamos fazer uma análise. Quem é que imaginava que Itajaí sairia de uma arrecadação de 40 milhões há 15 anos atrás para uma arrecadação de 2 bilhões de reais em 2020? Né? Em 2021. Itajaí cresceu muito. Ninguém conseguia. Eu tenho um cliente que saiu de Itajaí e quando voltou disse, meu Deus, o que aconteceu com Itajaí? Itajaí cresceu muito do ponto de vista econômico. Uma série de fatores, principalmente a questão do arrendamento do porto e aquela decisão do Luiz Henrique do benefício fiscal lá no início do governo dele. Então, Itajaí foi revolucionada, quer dizer, vieram grandes empresas. Agora, as empresas que vai construir as fragatas, né, grandes estaleiros, né, terminais portuários, nós não temos só a IPM Terminal. Mas tu não acha, mas isso não dá para dar, tu não dá essa moral pro Vonei? O Vonei também fez parte disso, né? O Vonei também faz parte disso, porque ele foi prefeito pela terceira vez e durante esse período. Mas o principal de tudo isso que aconteceu foi o arrendamento do porto, processo de arrendamento do porto no final da década de 90 e o benefício fiscal que o Luiz Henrique fez lá, que beneficiou todas as cidades portuárias de Santa Catarina. E o Vonei e o Jandir, logicamente, fizeram parte desse processo, porque foram prefeitos durante esse período. O Jandir em 4 oportunidades e o Vonei agora na terceira. Então, logicamente, que fizeram parte do processo. Mas as duas decisões mais importantes que revolucionou a história de Itajaí foi o arrendamento do porto e a concessão do benefício fiscal, que atraiu empresas de todos os estados da República, da Federação. Todos os estados da Federação, nós temos clientes, importador e exportador que utiliza o Porto Itajaí, porque tem benefício fiscal. O que te faria... Quer tomar mais uma água? Ô filha, acabou a água de novo. Ele não toma café, mas meu Deus, a água... A gente fala bastante, né? O que eu faria aí? Aqui, ó. Sair da política. O que te faria sair da política? Bom, essa saída vai acontecer de forma natural, porque eu penso que o político tem uma data para entrar e uma data para sair. Né? Eu acho que a reeleição é o limite do político. A reeleição. Porque depois gera uma acomodação com qualquer atividade.
Qualquer atividade... Léo, tu é conselheiro... O prefeito se reelegeu prefeito, diz que tem que sair da política depois disso? Não, peraí. Eu acho que não tem que ser prefeito novamente. Mas nem pode, só pode eleger uma vez. Outra oportunidade, Jandir, foi 4 vezes. Ah, tá, entendi. Então, se pudesse de novo depois de 4 anos, não deveria voltar. Léo, eu vou até testemunhar, eu votei em ti para conselheiro tutelar. Obrigado. Votaria uma segunda oportunidade, que é o reconhecimento de um trabalho, mas uma terceira oportunidade já não é. Tu já tens que buscar uma outra alternativa profissional, porque gera uma comodidade, né? E é natural do ser humano isso. No ponto de vista político, gera amarras. Olha só quantas pessoas o Volney deve favor hoje. Tem muita coisa que eu acredito que ele gostaria que tivesse diferente na cidade, mas ele não faz. Porque deve para esse, aquele partido está fazendo pressão por causa daquele cargo, tem empreiteira do fulano de tal, que é conhecida, então tu acaba ficando muito amarrado. Então tem que ter um tempo para começar e um tempo para terminar. Entendi, mas não é essa a pergunta. Alguma coisa te faria sair da política hoje na tua vida pessoal? Alguma coisa que algum desgosto, alguma situação específica? Eu quero saber o quanto tu gosta de estar na política de fato, o quanto tu encara isso como tanto faz, se o povo quiser, se o partido quiser, ou fala assim, não, eu estou na política, gosto da política, quero ficar na política e ir até o fim. André, eu já era político antes de saber que era político. Né? Porque eu contei na campanha a história do meu avô, né? Contava essa... Até me emocionei, meu último programa de TV foi contando uma história de vida que foi do meu avô. Meu avô, quando eu tinha 20 anos de idade, numa brincadeira de amigo secreto, lá em casa, dia 24 de dezembro na casa da minha mãe, o meu avô disse que eu peguei o futuro prefeito de Itajaí, eu tinha 20 anos de idade. Eu disse, meu avô tá doido, né? Que ele tava... Mas ele entendia que eu tinha vocação. Nos meus atos, nas minhas atitudes, na minha forma crítica, como encarava determinada situação, no trabalho social que eu fazia. Então isso tudo levava o meu avô a acreditar que um dia eu seria prefeito da cidade de Itajaí. Né? O dia que eu fui falar para ele que eu ia ser candidato a vereador, ele ficou mais ou menos contente. Se tu devia ir para prefeito, não vou, mas não dá. A gente precisa começar ali, não tem como chegar. Primeiro eu vou ser vereador, depois vamos ver como é que vai ser o trabalho. E foi o último desejo do meu avô foi que eu fosse candidato a prefeito, antes dele morrer, né? A última fala que a gente teve, acho que foi 3, 4 dias antes dele morrer, não me recordo exatamente. Por quê? Porque eu gostava disso. Eu gostava de estar no meio do povo, eu gostava de estar no meio da comunidade, eu gostava de ajudar, eu gostava de fazer parte dos conselhos, de conselho de morador, de conselho do porto, de autoridade portuária, das associações, eu fazia parte da associação lá no porto, eu frequentava as reuniões do CDL, da Câmara de Diretores de Logística, da Associação Comercial, eu sempre estava participando. Mas não tinha pretensão política, não tinha despertado ainda aquela pretensão de disputar a eleição. E fui candidato meio inesperado a vereador na eleição passada. Eu não era candidato há muito tempo antes. Eu ia apoiar o Sandro, que é estivador, um amigo meu. O Sandro desistiu, muito parecido com a eleição do prefeito agora. O Sandro desistiu no final de 2016, de 2015. O Sandro desistiu, opa, então eu vou ser candidato. Porque eu sentia que o Porto, na época, precisava ter uma representação política. E olha como é importante um segmento ser representado, né? E esse reconhecimento é bom a gente ouvir hoje, né? Eu fui vereador no momento que o prefeito quis trazer soja para Itajaí. Ainda bem que tinha um vereador portuário lá que levantou a bandeira e disse, não, soja para Itajaí acaba com a carga containerizada. Né? Então, eu acho que essa... por exemplo, ontem o que eu fiz no domingo? Domingo eu fiz algo que eu faço há 20 anos. Não é porque o Robson tem pretensão política, não, porque o Robson gosta disso. Ontem eu estava lá na Murta vendo o jogo do futebol de amador, devia ter umas 500 pessoas para mais no jogo, a final do Campeonato Primavera. Cidade Nova contra a Murta. A CEP100 contra Rio Douro. Mas isso eu faço, sempre fiz, sempre gostei. Né? Faria se não fosse candidato, e gosto de ver o futebolzinho, gosto de ir na praia, gosto de estar no meio da comunidade, gosto de ajudar. Então sempre fiz isso. Então, enquanto eu tiver força, vontade e ambição também, porque é importante, porque ninguém chega a prefeito, deputado, se não tiver uma ambição política, eu vou continuar. Show de bola! Última pergunta para a gente ir para o nosso... Intervalo. Separar aí, quer dar uma paradinha? Não, toca direto aí. Tocamos? Toca direto aí. Quer acabar de uma vez para ir embora? Não, é porque tenho que atender cliente, né, cara? Senão então tá, estás trabalhando com o que hoje? Eu, além de ser portuário, eu atuo no mercado financeiro. Queres falar disso? Não? Não pode? Acho que nem pode ter essa... Não pode, tem um certo... Você tem um compliance. Uma restrição aí, né? Tá. CPI das máscaras, estás acompanhando? Eu sempre acompanho as sessões da Câmara de Vereadores, né?
quando eu não assisto, dificilmente consigo assistir ao vivo, né? Mas sempre que eu estou no... Dá uma saudade? Foi um tempo bom, né? Dá uma saudade quando acontece alguma coisa, alguém levanta a bola assim, se eu tivesse lá para chutar, para falar, Nós temos bons vereadores e respeito o trabalho de quem está lá, levo demandas, né? Até antes de vir para cá, eu mandei um áudio pro Beto Cunha, mando pro Rubens, falo com o Otto, com a Ana, com o Clava, né? Estou sempre participando com eles, né? Levando demandas também, né? Levo bastante demanda para eles. E acompanho, logicamente, a CPI das máquinas, acompanhado pela rede social, né? Repercussão, né? Logicamente, a gente precisa aguardar o resultado das investigações para ter uma opinião melhor, formar melhor a opinião com relação a isso, mas está muito claro que houve incompetência, né? Se houve corrupção, a gente ainda não sabe. Que houve incompetência, isso já está certo, né? Porque dos valores que foram praticados ali, no mínimo, a incompetência. Agora, o que está se apurando lá é se houve corrupção também. Tá aí. Vamos então para a gente finalizar. Tem alguns nomes aí que tu já falaste bastante, acho que a gente vai pular a hora que tu pegar, mas vai escolhendo os nomes aí e aí a gente vê a tua opinião com rápidas palavras ou o tempo que tu quiser aí. Começou direto com o Bolsonaro, hein? Bolsonaro? Vamos ver. Não, tá aí. O que eu tenho falado bastante, né? O Bolsonaro erra bastante no que fala. Muitas vezes acho que ele não precisa falar tanto, às vezes acaba sendo inoportuno, mas acerta muito no que faz. Eu acho que é muito importante a continuidade, né? O governo Lula teve 2 mandatos, o Fernando Henrique 2 mandatos, a Dilma teve uma reeleição, mas não conseguiu terminar. Mas é importante que a gente possa dar sequência nesse combate, né? Ele mostrou que dá para fazer política de forma diferente. E eu acredito na reeleição dele. Tá bom. Próximo aí, vamos ver. João Amoedo. João Amoedo é aquele cara que diz que é da direita, mas tem cada atitude de esquerda, né? É? Qual atitude? Primeiro votações que ele teve do lado da esquerda, né? E segundo, o posicionamento deles ultimamente, né? Ficou bonita aquela foto dele do lado da Intersindical, aquela bandeira da Intersindical. Muito estranho, por exemplo, eles fizeram um movimento em conjunto. Mas é a democracia. Não, aquele ato do dia 12. Os bastidores estão se xingando e daqui a pouco estava lá se abraçando, né? Então fica difícil, né? Agora eu peguei um aqui, é uma moleza, né? Foi pegando o Lula. Foi o maior corrupto da história do país. Será? Só não acredita a turma do PT, mas uma aberração, infelizmente, não desdenho da capacidade política dele. Acho que ele é um adversário difícil para o Bolsonaro, mas eu jamais votaria no Lula e no PT. Não acredito na política deles. Pode ir? Vai. Eduardo Leite. Do PSDB é o menos pior. Do Milk. Do PSDB é menos pior. Antes ele do que o Dória. Mas eu acredito que ele não vai ser candidato. Tu acredita nele numa terceira via? Tu acredita na terceira via? Não, eu acho que o movimento dia 7 de setembro matou a terceira via. Eu não acredito na terceira via. Eu acho que o que matou foi o do dia 12. As duas, né? O movimento... eu acho que o Bolsonaro, muitas vezes a pessoa está desdenhando dele, mas eu acho que o movimento 7 de setembro foi estratégico para matar a terceira via. Para dizer, olha, é nós contra eles. Nós contra a esquerda. E isso tem se comprovado, né? Nas ruas, no debate. Quem não é Lula é Bolsonaro, é difícil. As pessoas até estão esperando, mas eu acho muito difícil construir uma terceira via com o Dória no páreo. Porque o Dória não é a terceira. Jamais seria a terceira via, uma terceira via viável e um cara que já não vai abrir mão. Porque o projeto dele é um projeto pessoal. Tu vê pela forma dele se expressar, né, das manifestações dele, que é um projeto pessoal. O cara prometeu ficar os 4 anos na prefeitura de São Paulo. Ficou 1 ano e meio. Eu acho importante na política, assim, cara. Palavra, tu pega o cara não tem palavra. É isso aí. Quem me conhece sabe que eu converso com todo mundo e vou trazer muita gente aqui, gente que eu concordo, que eu discordo, e eu acho que tem que ter o diálogo. Mas existem coisas na política que são imperdoáveis, né? Que é muito complicado. Uma delas é a lealdade. Se tu deu tu pode, vai coligar, num momento ali tu coliga com uma pessoa, com um grupo, no outro tu coliga, não é aquele mesmo grupo, é um grupo parecido, mas tu gira em torno de uma ideia, de uma ideologia, tem pessoas que tu não se vincula de jeito nenhum, aquilo que tu falasse aqui, né? Tem a turma do mal ali, aquilo que está totalmente contra a tua ideologia, tu não vai se coligar nunca.
Mas tem muita gente que pensa parecido. E se tu achar que tu és a última bolacha do pacote, que é tu que tens toda a verdade, que é só tu que podes fazer e desfazer e sair sozinho, não vai alcançar. Então, algumas coisas a gente tem que abrir mão, tá certo. Tem que abrir mão de algumas coisas para fazer uma composição democrática, né? Mas deslealdade, falta de palavra, não dá. E para mim o Dória... Isso, ele é desleal e não tem palavra. Foi desleal a começar com o próprio Alckmin, né? Não tô lá em São Paulo, não tenho, mas assim, eu acho que ficou... O próprio eleitor de São Paulo. O próprio eleitor de São Paulo, eu acho que ele para subir, para subir, ele pisa em qualquer um. Ele era um grande aliado do Márcio França, aí chutou o Márcio França, daqui a pouco era um grande aliado do Alckmin, chutou o Alckmin, e se precisar chutar, quem tiver pela frente, ele vai chutar para ele chegar no objetivo dele. Eu não faço política dessa forma. Aliás, eu posso discordar, mas tu nunca vai ver eu desrespeitar alguém porque pensa diferente que eu na política. Tu nunca vai ver eu ofender ninguém em rede social, porque essa não é a forma. Eu respeito quem pensa diferente de mim. Respeito. Eu só não respeito quem é corrupto. Agora, quem pensa diferente, quem não concorda, que acha que o Bolsonaro é ruim, que o bom é o Lula, eu vou respeitar, não vou sair xingando o cara, porque hoje em dia está difícil, né? O extremismo está cada vez mais complicado. E a gente precisa saber dialogar. Tá, aqui posso pro próximo? Vai. Ana Carolina. Já falasse bastante dela, bastante, né? Só manda um abraço para ela. Isso, provavelmente ela vai vir aí também, né? Eu fiz até um memezinho para ela, mas não respondeu ainda. Vamos ver, vamos esperar. Tá aberto. Esse aqui também já falei bastante, né? O Dória. Dória já foi. Já foi. Não. Vamos ver quem é o último aqui, vamos ver. Dá muita audiência pro Dória. Eu pensei que ia ter Renan Calheiros. Vai, então vai. Bota quem tu quiser aqui. É isso aí? Aqui, deixa eu ver. Renan, mentira, era Vonei Bonastoni. Mas já falasse bastante também, né? Do Vonei, respeito ele como pessoa, como cidadão. Eu vou tentar ser mais competente da próxima vez para escolher os papéis. Tem minhas discordâncias de política com relação a ele. Acho que Itajaí poderia estar num patamar muito melhor se não fosse essas travas, essas amarras que infelizmente eles constroem num período para ganhar a eleição. O Thiago tá para vir aqui, vamos ver, estamos conversando. Estamos conversando para ver se vai vir aqui. Já pedisse desculpa pro Paulinho? Eu tive discussões... Gente boa. Pede desculpa para ele. Discussões com o Paulinho, com o Thiago, discussões mais acaloradas durante o período de Câmara, né? Não, mas o Paulinho é gente boa. Pede desculpa para ele. Não, eu pedi desculpa para ele depois. Já? Eu não retirei... A minha insatisfação com ele sabe o que aconteceu, mas eu não podia ser desrespeitoso com ele, porque ele é mais velho do que eu, não podia ser tão pesado com ele naquela época, né? Porque a gente, quando ofende alguém, principalmente na política, a gente acaba ofendendo a família dessas pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? Sim. Então eu falo porque eu também, já aconteceu comigo, quem é que sofre? O Robson tem couro duro, já está acostumado, está preparado, porque a política tem muito disso, mas quem sofre lá é o seu Zé Coelho, a dona Tereza, a minha esposa, a minha filha. A minha filha, por exemplo, ela sofreu muito do período eleitoral. Quantos anos ela tem? Minha filha tem 12. A minha filha ia para a rua comigo, mas ela pegou Covid durante o período de eleição, então ficou cumprindo quarentena em casa e assistindo os programas de TV. E chegou em determinado momento, houve muito ataque, como por exemplo a preocupação deles em perder a eleição, acabaram inventando aquela história da sabotagem na barragem. Né? E a minha filha ficou mal com isso, então quem sofre são os familiares. Né? Então a gente tem que tomar algum cuidado. A crítica tem que sempre ficar do ponto de vista político, nunca partir para o lado pessoal. Então, logicamente que a gente tem alguns arrependimentos, né? Não de ter sido duro. De ter uma palavra que não precisava ter sido usada, né? Não de ter sido crítico, mas de ter sido ofensivo, sim, eu não deveria ter sido ofensivo. Deveria ter feito a crítica, ficado no ponto de vista político, sim, levado para a rede social, porque eu sempre expus mesmo, mas não ter sido ofensivo. O Robson, candidato da elite, que eu já ouvi bastante também. Tu concorda com isso? Eu sou candidato da elite, eu sou candidato do Porto, porque lá no Porto eu sou candidato do povo. E aqui esse assim, eu fui criado... O Robson foi criado no São João, é de uma família rica e foi criado a leite de cabra lá no Itamirim. O Robson, vamos lá. Primeiro, estudou a vida inteira no Saleiro. Eu tô falando que já te falaram, que tu sabe que se fala. Família de classe média, né? E tenho muito orgulho da trajetória dos meus pais. Meu pai veio de família pobre, se tornou sócio depois de um tempo, era funcionário da loja Irmãos Coelhos, que teve mais de 50 anos de história aqui na cidade de Itajaí, depois virou sócio, teve uma pequena participação. Então era um pequeno empresário na cidade, né? E o que meu pai tem hoje de patrimônio, se eu não me engano, são 2 imóveis, né? Um imóvel onde ele mora,
e um outro imóvel alugado é o patrimônio que o meu pai tem. Então, não sou de família rica, mas o meu pai teve condição de me proporcionar bons estudos, né? Até os 18 anos foi ele que custeou sim meus estudos. Estudei no Salesiano, um bom colégio, mas quando fiz 18 anos de idade, a gente foi criado, cada um seguir seu rumo, né? E aí eu consegui na época um estágio no Porto, depois comecei a trabalhar no Porto, longe da tradição da família, que era o comércio, né? O meu irmão foi para o comércio, eu fui trabalhar na atividade portuária, atividade logística, e nunca fui rico. Fui vindo de uma classe média, tive boas oportunidades e sei reconhecer e valorizar isso. E depois que me formei em comércio exterior, né? Depois fiz pós-graduação, fiz 2 pós-graduações, fiz MBA, recentemente concluí um mestrado, vou fazer o doutorado. Né? Não é verdade então que o Robson é candidato da elite? Eu tive muita gente da elite, dos empresários que me apoiaram sim. O que não desmerece, mas é no seguinte sentido. Que não tinha um apelo popular. O Robson não tinha um apelo popular e por isso não conseguiu chegar na eleição a prefeito. Aí tu imagina, o cara fez 47 mil votos, não tem apelo popular. A gente só cresceu porque teve apelo popular, né? Então tem bairros, por exemplo, bairros mais afastados, mais pobres que eu ganhei. Por exemplo, eu ganhei no São João, no Cordeiros de Cima, parte de cima do Cordeiros eu ganhei. Em algumas regiões do interior eu ganhei. Aí na Vila Operária empatou, no São Judas eu ganhei. Então, assim, tem bairros no centro eu ganhei, né? Nas regiões mais centrais eu acabei ganhando. A ligação com o setor empresarial foi uma ligação de pautas. Né? Eu entendo que a atividade produtiva tem que ser sempre fomentada e defender sempre isso. Defendi, por exemplo, e batalhei muito, por exemplo, que o setor produtivo tivesse mais eficiência na cidade sem o setor público prejudicando. Por exemplo, falava muito isso durante a campanha, deu uma amenizada, mas está longe de estar bom, por exemplo, a questão da abertura de empresas aqui em Itajaí. E só não é resolvido pela falta de capacidade e coragem do prefeito de resolver e de fazer um enfrentamento. Mas por quê? Qual é a dificuldade? O prefeito tem travas com relação à auditoria fiscal. Esse é o problema? Tem, sim. Tem medo de fazer um enfrentamento, poder resolver. Nada contra os profissionais, tem bons amigos ali. Mas tu compraste uma briga lá com os auditores também, né? Algumas brigas com eles, né? Porque o interesse público está acima do interesse individual deles. A partir do momento que tu aceita assumir um cargo público, seja eletivo ou não, tu tem que colocar o interesse público na frente da cidade. O interesse público é que a gente tem que agilizar a abertura das empresas, tem que estar, na pior das hipóteses, no mesmo nível das cidades vizinhas. E eu, por exemplo, atendo muitos clientes de comércio exterior. E ouço hoje ainda muitos clientes de comércio exterior dizer: eu prefiro abrir minha empresa em Balneário Camboriú. Lá não tem porto. Mas eles abrem em Balneário Camboriú, deixam os impostos lá, porque é muito mais rápido abrir a empresa aqui em Itajaí. Então eu tenho um nível de insatisfação com relação a isso. Um outro caso é com relação à avaliação dos imóveis. Ainda acontece isso. Né? Olha só a aberração. O prefeito mandou agora, esse ano, um projeto para a Câmara de Vereadores para dar mais autonomia para o fiscal da prefeitura. Para ele poder dizer abertamente: olha, André, esse teu imóvel aí, Léo, esse teu imóvel aí não vale 200 mil reais, esse imóvel aqui vale 500 mil reais. Mas por quê? Porque eu acho que vale 500 mil reais. Aí tu vai pagar imposto sobre 500. Isso está errado. Nós temos que acabar com essa autonomia, essa condição de um funcionário público dizer esse tipo de coisa. Tem que ser por contrato ou por algum dado que já consta na prefeitura. A gente tem a proposta, uma métrica. Uma métrica. Óbvio, e por isso que a justiça tem dado sempre favorável ao cidadão. Quem tem entrado na justiça tem ganho. Que a juíza disse: peraí, método aleatório? Não, tem que ter um método específico. Qual o método? Outro vai falar sobre o valor do contrato, que eu acho que é o mais justo. Ah, mas ele pagou por fora. Aí depois sim, tu pode fiscalizar se ele recebeu por fora. Mas é assim qualquer coisa? Tu já imaginou tu comprar um automóvel por 50 mil reais e daqui a pouco vem um fiscal da Receita e dá uma multa em você? Não, mas esse teu carro não vale 50, vale 100. Não, mas peraí, mas eu paguei 50. Então essa autonomia nós temos que tirar. E isso acaba burocratizando cada vez mais o serviço público. Então esse tipo de prática eu sempre condenei, sempre lutei contra. Né? Sou autor da lei do ITBI, o Beto deu sequência no nosso projeto que nós defendemos na campanha, e por isso que existe uma simpatia também do setor empresarial. Que o relacionamento com o Beto é bom? Sim, porque ele é o outro vereador do PSDB, né? Não. O Beto, eu digo pro Beto é direito nos costumes. Eu sou mais da pauta econômica. Não, a gente concorda tanto na questão dos costumes, na pauta econômica. Ele é conservador, tu é liberal. Justamente. Então tá bom, meu amigo. A minha pauta aqui tá encerrada. Agora é a tua. Tem mais alguma aí? Não, eu quero agradecer a oportunidade.
como você viu, você falou que ia fugir de pergunta, não fujo de pergunta, respondi. Não é que foge, não, é que A gente é ensaboado, né? É ensaboado. Não, mas respondi todas as perguntas, todos os questionamentos, me coloco à disposição. Procurando conciliar, lógico, a gente precisa trabalhar para sustentar a nossa família, então preciso trabalhar, não vivo da política. Tive a oportunidade de continuar na política, mas entendia que... Não recebe salário de partido, nada assim, para ficar no partido? Não recebo nada. O único salário que eu recebi foi o salário de vereador, né, enquanto fiquei nos 4 anos. Né, foi o único cargo público que eu assumi. Estou na iniciativa privada, sem esquecer minhas raízes, da atividade portuária. Então, procuro conciliar a atividade portuária com a atividade empresarial e procuro estar na rua todos os dias. Por exemplo, hoje é uma segunda-feira, é o dia que nós estamos gravando aqui. Então, hoje tenho agenda até 8h30 da noite. Então, saio 6 horas do escritório e tenho 2 agendas, 2 reuniões nos bairros, né, para conversar com as pessoas. A gente não pode perder esse contato, até porque a partir do momento que tu faz uma boa votação, tu gera expectativa e a gente precisa dar sequência nisso. Meu nome está à disposição, mais uma vez, de Itajaí, mas construído de forma coletiva e independente de partido político. Porque quem coloca partido político acima do interesse da cidade não merece assumir cargo eletivo nenhum. Obrigado, está sempre à disposição, a câmera está sempre aberta, os microfones também. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Eu peço que compartilhe aí, povo. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, preciso que vocês ativem o sininho e façam tudo mais que o nosso editor vai colocar na tela aí para vocês fazer, para a gente poder alcançar, quanto mais pessoas, melhor, para a gente alcançar um número maior de pessoas aí. O nosso podcast regional vai sempre trazer pessoas aí interessantes. Às vezes nem tão interessantes, mas é por obrigação a gente ter amizade com o Robson, mas de forma geral, pessoas interessantes para fazer um bate-papo aí, tá bom? Obrigado e forte abraço.